Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios sobre função exponencial. Nesses exercícios que nós vamos resolver, a teoria que já foi vista nos vídeos anteriores sempre vai ser relembrada. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, é um bom momento para você ir lá, dar uma olhadinha na teoria, ou se você já assistiu e tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha de novo em algum ponto específico, porque a gente vai precisar sempre fazer menção a coisas que a gente já trabalhou para resolver os exercícios. Na aula de hoje, o exercício é bem direto. O exercício é determinar o domínio das seguintes funções. Então aqui tem uma função com a notação que você está acostumado, uma função na variável x, que foi chamada de f, e essa função tem uma raiz índice 2. Determinar o domínio da função é encontrar um subconjunto dos reais que torna a função uma operação possível no conjunto dos reais. Para que essa operação aqui, a raiz índice 2 de alguma coisa, seja possível, é importante que esse radicando aqui não seja negativo. Por quê? Quando o índice da raiz é par e o radicando é um número negativo, esse resultado não é um número real. Então, para que essa função seja uma operação dentro do conjunto dos reais, esse meu radicando não pode ser negativo. E dizer que ele não é negativo é o mesmo que dizer que ele pode ser maior que ou igual a zero. Aqui eu tenho uma inequação. Se eu somar um meio aos dois membros da desigualdade, não altera em nada o sinal da desigualdade e está aí feito. Bom, aqui eu tenho agora uma inequação exponencial, porque a minha variável está aqui no expoente. Interessante agora, para comparar, é escrever os dois membros na mesma base. Eu vou escolher a base 2 porque é simples. Porque 8 a gente já sabe que é 2 elevado ao cubo. E 1 meio é 2 elevado a menos 1. Bom, usando um pouquinho de propriedade de potenciação, 2 ao cubo elevado a x é 2 elevado a 3x, maior que ou igual a 2 elevado a menos 1. Ora, a gente já aprendeu lá nas nossas aulas anteriores que a função exponencial é uma função injetiva. Olhando para a base que eu escolhi, que eu estou vendo que é um número maior que 1, juntando a ideia dela ser injetiva e a base ser um número maior que 1, eu consigo concluir que essa função é crescente. Se essa função é crescente, veja, se 2 elevado a 3x tem que ser maior que 2 elevado a menos 1, 3x tem que ser maior que menos 1. No caso do igual, a gente já sabe que se 2 elevado a 3x é igual a 2 elevado a menos 1, 3x tem que ser igual a menos 1. Com isso, a gente consegue concluir a nossa inequação dividindo os dois membros por 3, que também não vai alterar o sinal da desigualdade, e chegando aqui, ó, que x tem que ser um número maior que ou igual a menos 1/3. A gente ainda pode escrever o nosso domínio assim, ó. O domínio da função f vai ser um intervalo fechado em menos 1/3 até infinito aberto. Vamos fazer mais uma para a gente continuar falando mais um pouquinho sobre essa história do domínio da função. Vamos lá, me acompanha. Bom, vamos resolver mais um problema do mesmo estilo. Eu tenho uma função, que eu chamei de g, na variável x, só que agora eu tenho uma fração e na fração eu tenho no denominador uma raiz com índice 2. Bom, para o numerador da fração a gente não tem nenhuma restrição. Se eu olho para o numerador, eu estou vendo aqui 5 elevado a 2x. Como eu sei que a função exponencial ela tem domínio real, ou seja, não tem nenhuma restrição para colocar aqui no meu expoente,
eu não preciso ter nenhum tipo de preocupação com o numerador. Para o numerador, não tem importância. Qualquer x torna essa função aqui do numerador uma operação possível no conjunto dos reais. Agora, quando eu analiso com um pouco mais de calma o denominador, eu vejo que eu tenho uma raiz e eu já sei que pelo fato de ser raiz com índice par, o radicando não pode ser negativo. Só que nesse caso aqui, eu tenho o denominador e eu sei que uma divisão, o denominador não pode ser zero, porque a gente não define a divisão por zero. Então, esse meu radicando aqui, ao invés de ser maior que ou igual a zero, ele terá que ser maior que zero. Agora a gente vai analisar com um pouquinho mais de calma. O que eu vou fazer? Resolvendo aí na equação, eu tenho 1 maior que 1/3 elevado a x. Olha, vamos analisar. Dizer que 1 é maior que 1/3 elevado a x, pelo fato da função exponencial ser injetiva, eu posso escrever o 1 como 1/3 elevado a zero. 1/3 elevado a zero maior que 1/3 elevado a x. Agora, olha só. Nesse caso, a base que nós escolhemos usar é 1/3. A base 1/3 é um número que está entre 0 e 1. E eu sei que quando o número está entre 0 e 1, a base, a função não é mais crescente, sim decrescente. Significa que se 0 é maior, se 1/3 elevado a 0 é maior que 1/3 elevado a x, é o mesmo que dizer que 0 é menor que x. E ainda digo mais, dizer que 0 é menor que x equivale a dizer que x é maior que 0. Então, o domínio dessa função é qualquer número x que é maior que 0. Escrevendo o domínio da função g, eu posso escrever assim: conjunto dos números reais que são maiores que 0, ou seja, os reais positivos. Um abraço, até a nossa próxima aula.